Kamala Harris começa a aumentar sua popularidade em alguns estados estratégicos, os chamados swing states. Enquanto isso, o Vance, que é o candidato a vice-presidente pela chapa do Trump, alega que é um jogo de marketing da mídia que quer transformar Kamala Harris numa nova Martin Luther King. Será que faz sentido? Enquanto isso, pessoal, a gente tem algumas denúncias acontecendo e preocupações em relação às eleições na Venezuela, em relação a uma apuração paralela, visto que a oposição, liderada pela Maria Corina Machado, pela Corina Iores e pelo Edmundo Gonzalez, não confiam no CNE, uma espécie de TSE venezuelano que vai fazer a apuração dos votos. Brasil desconfia que isso pode dar problema. Enquanto isso, pessoal, a gente tem a garantia que Israel, a partir de reunião do gabinete, vai fazer uma operação contra o Hezbollah, contra o Líbano, e o Irã pede uma coalizão global contra Israel, muito por conta da causa palestina. Para finalizar, falar um pouquinho sobre Mike Pompeo, para quem não sabe, ex-representante ali da CIA, e que também foi secretário de Estado à época do Trump enquanto presidente, que garante que todos os analistas estão fazendo análise errada acerca da ajuda ou do plano de paz do Trump para a guerra Rússia-Ucrânia, garantindo que cerca de $500 bilhão estão reservados para o Zelensky. Será que de fato o pessoal agora o Zelensky está então torcendo para o Trump ao invés da Kamala Harris? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante aí pra gente tratar. Só uma ressalva, galera, como vocês puderam perceber, né, o vídeo saiu um pouco mais cedo. Nesse momento em que vocês estão vendo o vídeo, eu vou liberar mais ou menos por volta de... mais ou menos, tá? 10h30, 11 horas da manhã, possivelmente eu vou estar em operação, tá? Uma operação bem simples, uma operação na vesícula, mas eu tô falando que eu não vou poder gravar na segunda-feira à tarde, então eu tô gravando para vocês no domingo à noite. Por isso que não posso comentar, infelizmente, o resultado das eleições da Venezuela, porque não sei exatamente qual vai ser o resultado, tá? Mas algumas coisas já estão aparecendo que dão um indicativo da problemática que pode vir como consequência. Só que antes disso, a gente teve uma notícia super relevante, galera, para vocês, acerca do aumento da popularidade da Kamala Harris em alguns estados considerados aí estratégicos. Porque a gente já discutiu aqui, galera, quase que exaustivamente, que as eleições dos Estados Unidos, eu particularmente não gosto, tá? Mas elas são diferentes, elas são bem estratégicas. Cada um dos estados tem um determinado número de delegados que varia de acordo com a população, visto, galera, que é a soma dos senadores mais os deputados federais. E o número de deputados federais varia de acordo com o tamanho da população. Então, estados como Califórnia vão ter mais representantes, por exemplo, do que, sei lá, a Flórida, porque a Califórnia tem mais população do que a Flórida, tá? Até por isso a importância, né, dos censos demográficos para fazer uma renovação do número de cadeiras ou número de delegados que cada um dos estados pode ter. E aí, quando você vence num estado, vamos imaginar, por exemplo, a Califórnia e os seus cerca de 55 delegados. Quando você vence na Califórnia, vou imaginar que o Trump venceu, aliás, a Kamala Harris venceu por 60% a 40%. Poxa, se são 55 delegados, mais ou menos, 35 deveriam ficar, chutando aqui, né? 35 deveriam ficar com a Kamala Harris e 20 deveriam ficar com o Trump. Não é assim que funciona. Se a Kamala Harris venceu, seja com 90%, seja com 51%, ela leva todos os 55 delegados. Entende? Então, por conta disso, a gente não vai ver o Trump, por exemplo, fazendo uma grande mobilização na Califórnia. Porque, galera, convenhamos, o Trump, mesmo que ele faça um baita comício, uma baita votação, uma baita proposta ali na Califórnia, a Califórnia é um reduto tradicional dos democratas. Então, ele vai gastar um baita tempo, um baita recurso, para ao invés de perder, sei lá, de 70 a 30, vai perder de 60 a 40, que na prática dá na mesma, entende? Então, vale muito mais você ter alguns votos estratégicos do que ter exatamente mais votos no total. O que faz com que, por exemplo, a Hillary Clinton, que foi candidata à presidência pelos Estados Unidos, teve mais votos que o Trump, mas votos menos estratégicos, levou menos delegados nos colégios eleitorais. E, portanto, o Trump ele acabou sendo eleito ali nas eleições de 2016. Uma coisa meio bizarra, né? Eu particularmente não concordo, mas, de novo, né? O vídeo não é questionando aqui a votação americana. Então, existem alguns estados que vale a pena os candidatos perderem mais tempo, que são chamados swing states. Eles não são redutos tradicionalmente democratas ou republicanos. Eles ficam trocando de acordo com a proposta, de acordo com o candidato, de acordo com o momento da economia, com o momento da sociedade e tal. E aí,
o Biden, além de estar perdendo para o Trump no número total de votantes, ele estava perdendo nos 10 mais importantes swing states, em 8 deles, por Trump, pelo menos nas pesquisas eleitorais. A Kamala Harris parece estar mudando isso. A gente teve, pessoal, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, por exemplo, que inclusive foi a região do atentado contra o Trump, já dando uma aproximação, ou até mesmo uma vitória da Kamala Harris. Vale lembrar que o J.D. Vance, em conjunto com o Trump, eu também, né, saindo aqui de comunicador de notícias e fazendo uma análise política, eu não gostei, e aqui não é torcida, é de verdade, pra mim, assim, enfim, podemos até gravar um vídeo depois das diferenças entre os dois, tá? Mas eu acho que foi uma escolha errada do Trump, porque o Vance, ele é muito parecido com o Trump, ele é como se fosse um pupilo do Trump, e geralmente quando você tem a indicação de um vice-presidente, ele tem meio que complementar a sua imagem. Cara, convenhamos que quem vota no Trump trumpista, ele vai enxergar o Vance como uma excelente pessoa. Pô, muito legal. Colocou um cara que é muito parecido com o Trump para concorrer nas eleições. Mas e o republicano mais moderado? E o cara que não é democrata nem republicano, mas ele vê a Kamala Harris como ineficiente nos processos de imigração, a Kamala Harris como uma figura ausente enquanto vice-presidente durante os últimos anos de governo Biden aí, e colocando que ela não se expressa muito bem, enfim, e gostaria de votar numa pessoa que não fosse a Kamala Harris. Pô, mas o Trump também tá colocando Vance, que pensa igual ele, não vai colocar uma pessoa mais moderada, uma mulher, um latino aqui, entende? Cara, essas coisas fazem diferença, né? Conta muito a imagem. O Vance, ele tá partindo pra cima da Kamala Harris, e aliás, algumas coisas pesam contra ele, polêmicas. Por exemplo, ele já tinha comentado que a Kamala Harris, ela era infeliz porque ela não tinha filhos, e estava trazendo toda essa infelicidade também para os Estados Unidos. Inclusive falando que ela cuida de gatos e tal. Cara, e a Kamala Harris já falou, né, que o Trump ele é um predador sexual, falou que o Vance é extremamente machista, entende? Esse tipo de declaração pega. E o Vance, ele falou, pessoal, que a mídia, com toda essa narrativa que cria em torno da Kamala Harris, tá querendo transformar ela numa nova Martin Luther King. E que, inclusive, dentre as várias propostas em que ela foi ineficiente, e de fato isso é uma coisa que pesa muito contra ela, que foi a regulamentação da fronteira. Ah, professor, mas a regulamentação da fronteira é do Biden. Concordo. Mas a Kamala Harris, não é que ela tinha que, claro, né, fiscalizar a fronteira ela mesma. Mas a ideia é que ela fizesse políticas públicas em conjunto com os países da América Central para evitar essa pressão tão grande na fronteira sul dos Estados Unidos. Coisa que claramente não deu certo. Inclusive, criticaram muito ela porque ela visitou uma única vez, depois de muito tempo de cobrança, a fronteira sul dos Estados Unidos, que é um problema gravíssimo socialmente do país, entende? Então, Vance já falou que os imigrantes legais vão ter que ir se preparando para dar tchau para os Estados Unidos. Enquanto isso, pessoal, a gente teve também, né, infelizmente, que eu falei para vocês, não sei o resultado ainda, deve sair na segunda-feira o resultado das eleições da Venezuela. Na verdade, nós tivemos sim a divulgação, segundo o CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral, o órgão que foi criado pelo Hugo Chávez e agora está sob praticamente responsabilidade do governo bolivariano do Nicolás Maduro, que de fato, depois de cerca de 80% das urnas apuradas, o Nicolás Maduro obteve uma vitória, cerca de 51% para o partido do Maduro e 44% para Edmundo Gonzalez. A grande questão é que durante o processo de apuração, a gente teve um momento ali em que houve um apagão, em que a oposição não pôde fazer exatamente toda a sua vistoria, e o Nicolás Maduro alega que houve um hackeamento do CNE. Ele alega que ele já sabe quem foram os responsáveis ou qual foi o país responsável. Ele fala assim de uma interferência externa, mas aí quando ele volta com o resultado eleitoral, a gente tem uma vitória, enfim, né, meio que segundo o CNE, é claro, importante do Nicolás Maduro. Vale lembrar que a oposição, Maria Corina Machado, liderando esse movimento junto com Edmundo Gonzalez, pediu para que todos os eleitores, apoiadores, fiscalizadores pegasse as atas de todos os locais de votação para fazer a conferência. Segundo a sua própria conferência, enquanto eu gravo aqui para vocês, né, em 40% dos locais de votação, a gente tem o Edmundo Gonzalez com uma votação assim muito superior ao Nicolás Maduro. E é o que eu vou apresentar no vídeo para vocês. A gente tem essa votação ou essa apuração paralela, vai colocando assim pelas atas, dando indicativo de vitória da oposição com uma margem relativamente confortável, enquanto Nicolás Maduro garante que a CNE, embora tenha tido hackeamento, claro, né, segundo ele, deu a vitória para o Maduro. Enquanto isso, os Estados Unidos alega parabeniza o povo venezuelano pela participação nas eleições,
só que fala que tem que ter uma contabilização pública desses votos. A Argentina de Milei já falou que não vai reconhecer mais uma fraude eleitoral. O Milei é de direita, né? A gente tem o Gabriel Boric, que é um cara mais à esquerda, mas também colocando que é difícil acreditar nessa vitória do Nicolás Maduro, e assim, existem vários indícios que há algum tipo de fraude eleitoral. Membros da oposição já pediram para que o regime venezuelano, os militares principalmente, né, não compactuem com essa farsa eleitoral, e enquanto a gente tem a Marina Correia Machado liderando os opositores, fazendo essa apuração paralela, que deve chegar aos 100% também, né, com as atas de votação ainda na segunda-feira, vai se levantando um debate. E aí, se não tiver um reconhecimento internacional, o que a gente vai fazer com as eleições da Venezuela? O Nicolás Maduro garante que ele foi o reeleito. Mas é fato, pessoal, que a gente teve o Celso Amorim como observador brasileiro, o TSE se recusou aí, depois que o Nicolás Maduro fez críticas ao sistema de votação do Brasil, e ele deixou bem claro que foi uma participação expressiva, e que ele espera que todos respeitem o resultado, garantindo, pessoal, que o Centro Carter, o painel de analistas e especialistas da ONU também participou da observação. Vai lembrar que o voto na Venezuela, ele não é um voto obrigatório, então nas últimas eleições, por exemplo, lá em 2018, a gente teve pouco menos aí de 50%, né, 44%, 45% das pessoas votando, porque houve um boicote da oposição. Ninguém acreditava no sistema eleitoral da Venezuela e por isso a oposição simplesmente não foi votar. Dessa vez, a gente teve uma participação, galera, até 2 horas antes de encerrar os pontos de votação, de mais ou menos 54%. Então, estima-se que seja mais ou menos 12%, né, no final aí, 12% a mais total de votação do que foi, por exemplo, nas últimas eleições. O que, convenhamos, é bastante coisa, né? Pô, galera, mudar bastante no voto não obrigatório é uma coisa que até que bastante sensível. Teve denúncia, sim, da oposição, que alguns locais de votação, principalmente aqueles redutos que eram mais favoráveis ao Edmundo Gonzalez, eles foram fechados antes do tempo, enfim, então houve algumas denúncias estranhas, vai? A gente teve, pessoal, deixando bem claro, tá? A Maria Corina Machado, deixando bem claro que é necessário fazer uma espécie de apuração paralela, e essa é a grande preocupação do Brasil. A Maria Corina Machado, ela critica que grande parte, aliás, a contagem de votos, ela vai ser feita pela CNE. Para quem não sabe, pessoal, é um órgão que foi criado pelo regime do Hugo Chávez, antecessor do Nicolás Maduro, que regula todo o processo eleitoral. E aí, você pode ter uma diferença entre os boletins que existem em cada um dos locais de votação e, de fato, a contabilização final. Então, a única coisa que a Maria Corina Machado está pedindo é para que haja uma espécie de apuração paralela de acordo com a soma de todos os votos. Porque, olha como a coisa é bizarra, existem as pesquisas de boca de urna. Existem pesquisas, eu tô aqui, né, gravando para vocês, estou agora 11h30 da noite mais ou menos, tá? Existem pesquisas boca de urna que estão dando que o Edmundo Gonzalez venceu com quase 70% dos votos. A gente tem o filho do Nicolás Maduro, falou, imagina, poxa, eu não posso falar quanto que foi a pesquisa de boca de urna, hein? Mas vocês vão ficar muito satisfeitos com o que aconteceu aqui com a Venezuela. Pô, dá a entender, né, que o pai dele, o Nicolás Maduro, então, foi o grande vencedor. E aí, em quem que a gente vai acreditar? Entende? E se der resultado diferente, oficial e o que for divulgado, por exemplo, pela oposição? Qual é a votação certa? Os observadores internacionais vão ter um peso nisso? Que nem eu falei para vocês no vídeo que eu gravei de uma possibilidade de golpe. O regime do Maduro tem o exército ao seu lado, pelo menos grande parte dos militares de alta patente, e é fato, galera, que os principais países, principalmente Brasil e Colômbia, mas o Brasil principalmente, vai ter que agir com uma espécie de poder moderador. O que o Brasil falar vai ter muito peso, se o Brasil vai reconhecer ou não as eleições da Venezuela. E aí, pessoal, você que está assistindo o vídeo, muito possivelmente, né, enquanto a gente está depois das eleições, quem venceu? Nicolás Maduro vai reconhecer o processo e a comunidade internacional? Deixa aí nos comentários. Outra notícia bem importante está ligado a uma reunião que aconteceu do Gabinete de Guerra de Israel, deixando bem claro, tá? Que depois do ataque que foi feito na região das Colinas do Golã contra um campo de futebol, que matou pouco mais de uma dezena de jovens de 10 a 20 anos, Israel teria que dar uma resposta. Isso foi falado pelo Hagari, isso foi falado pelo Israel Katz, que é o chanceler, foi falado pelo Benjamin Netanyahu, que antecipou ali, pouco tempo, tá? Mas antecipou a volta da viagem que estava fazendo aos Estados Unidos, para fazer uma reunião de gabinete. Reunião de gabinete que durou 4 horas.
Cara, o grande resultado é que está nas mãos do Benjamin Netanyahu. E o Benjamin Netanyahu já deu declaração falando que por conta das ações do Hezbollah, não só essa última, mas esse o estopim, contra Israel, algum tipo de resposta que não foi dada até o momento na guerra vai acontecer. Ou seja, pessoal, o Gabinete de Guerra na prática falou que vai ter uma resposta militar contra o Hezbollah, que faz parte do Líbano, ou seja, contra o Líbano, tá? Vai lembrar, pessoal, que os Estados Unidos, aliás, o Hezbollah, ele não assume que o ataque foi dele, ele fala que, na verdade, foi uma falha do sistema de defesa de Israel, algum míssil, algum foguete caiu ali de maneira errada, mas não foi o Hezbollah, mas a inteligência dos Estados Unidos garante que também foi ação do Hezbollah, inclusive com mísseis iranianos. Só que deixou bem claro, Benjamin Netanyahu, a gente não quer que você escale um conflito. Nossa, professor, como os americanos são bonzinhos, eles não querem violência no Oriente Médio. Não é isso. Isso pode afastar ainda mais alguns países dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar e por aí vai. E convenhamos que às vésperas da eleição tem um conflito generalizado no Oriente Médio, com a possível participação de Irã, os Houthis, o Hezbollah, o Hamas, Jihad Islâmica, não é uma coisa muito interessante, tendo em vista que o Trump fala que o Biden causou uma destruição e um caos no mundo, entende? A gente teve, pessoal, palavras também do Irã e da Síria, alegando que caso Israel faça algum tipo de ataque, eles vão atuar também, tá? A Síria fala que não foi a atuação do Hezbollah, inclusive a região das colinas do Golã, que foi o território atacado, região de Drusos ali, tá? Reconhecidos por Israel, grande parte com controle militar israelense, é uma região que nem é aceita pela comunidade internacional como território israelense, que considera que a Guerra dos 6 Dias foi legítima e que o território deveria pertencer à Síria, entende? Então existem várias nuances geopolíticas, mas é fato que Israel aprovou uma guerra contra o Hezbollah. Quando que ela vai acontecer? Qual vai ser a força? Vai ter um potencial de desestabilizar o Oriente Médio e fazer todo o eixo da resistência também participar do conflito? São as perguntas que ficam. Além disso, a gente teve hoje o referendo, a consolidação do Pezeshkian. Para quem não sabe, pessoal, é o 9º presidente eleito no Irã desde a instalação da República Fundamentalista Islâmica Xiita, lá de 1979, depois da morte, do antigo presidente. É fato, pessoal, que a gente teve o Ali Khamenei também participando, e o Ali Khamenei, dentre várias outras colocações, tá? Ele falou que hoje a questão palestina virou uma preocupação global, não apenas dos países árabes. E é por isso que Israel deve ser combatido a partir de uma coalizão internacional, alegando inclusive que Israel não é um governo, e sim um grupo de assás, enfim, que pratica um monte de bandi e fica roubando territórios alheios. Ou seja, o Irã, além de liderar o eixo da resistência, o autodenominado também quer liderar uma aliança global contra Israel. Será que de fato vai dar certo? Presumo que não. E para finalizar, pessoal, notícia bem importante acerca de Mike Pompeo. Ele escreveu um artigo ali de opinião, tá? Para o Washington Post, colocando que muita gente está fazendo a análise errada. Eu confesso que inclusive eu, tá? Mas enfim, talvez o Mike Pompeo tenha informações privilegiadas que nós não temos. Ele alega que a mídia está colocando que o Trump ele encerraria a guerra Rússia e Ucrânia porque não daria um auxílio para a Ucrânia, que se veria obrigada a negociar com Putin, inclusive enfraquecendo a OTAN, enfraquecendo organismos multilaterais e fazendo a política do America First, ou seja, primeiro pensar nos Estados Unidos para depois pensar nos interesses estrangeiros. Agora, convenhamos que a própria indicação do Vance que eu falei para vocês vai meio que nessa narrativa. O Trump já falou também que a Ucrânia não seria prioridade na sua política externa. O Vance, ele fez críticas públicas contra o Zelensky, se recusou a se reunir com o Zelensky e fala que a Ucrânia vai ter que ceder territórios para conseguir estabelecer um processo de paz. Então, a própria indicação, pelo menos notoriamente, dá esse indicativo. O Mike Pompeo falou que é uma análise errada. Ele fala, pessoal, que na verdade o que a crítica do Trump é a falta de um plano muito bem elaborado. Ele fala, por exemplo, que o Biden ele não consegue estabelecer uma política
clara e transparente de como vão ser os auxílios. Então fica precisando de ajuda do Congresso, autorização do Senado, e aí não sabe se exatamente para onde que esse dinheiro vai, se está sendo otimizado ou não, quando que esse dinheiro vai ser devolvido para os Estados Unidos, se ele de fato vai ser devolvido para os Estados Unidos, como, com qual prazo, de qual jeito. Então não há clareza. O que o Trump quer é que tenha uma clareza dos processos, documento feito oficialzinho direitinho, e que pode render para os ucranianos, em último caso, até 500 bilhões de dólares. Para vocês terem uma noção, o valor hoje, galera, que já foi destinado para os ucranianos a partir do Ocidente, é de mais ou menos aí, vamos colocar, uns 100, 125, 150, entre 150 e 100 bilhões de dólares. Ou seja, tem um potencial de ser 4 vezes mais, ou pouco menos, né, de 4 vezes mais, toda ajuda ocidental em quase 2 anos e meio de conflito, tá? Só que, claro, isso viria caso o Zelensky aceitasse negociar com o Putin e deixando bem claro que alguns territórios vão ter que ser perdidos. Eu já falei para vocês em vídeos passados, mas hoje o que a mídia americana coloca como praticamente consenso é que caso tenha algum tipo de negociação, e até o próprio Kuleba, o Zelensky, já falaram que estão dispostos a negociar com a Rússia, coisa inédita, tá? Um mês nem se falava sobre isso. Aparentemente, os planos da Ucrânia, não vou falar publicamente, né, porque é uma negociação, mas seria Rússia, não que eu goste, né, mas Donbás é praticamente russo já. A Crimeia, invadida desde 2014, já é praticamente russo. Agora, Zaporísia e Kherson tem que ser territórios devolvidos aí para os ucranianos. Então, aparentemente, essa seria a proposta. E lembrando que ele vai obrigar o Zelensky e o Putin a sentarem na mesa de negociação, alegando que se o Putin não sentar, ele fornece os 500 bilhões. Só que, claro, com método claro de como vai ser a devolução, como vai ser o pagamento. O que pode fazer com que a Ucrânia fique muito mais poderosa e consiga fazer uma ofensiva ou uma contraofensiva mais satisfatória contra os russos. E aí, galera, será que o Mike Pompeo tá certo, de fato? E lembrando que existem alguns pontos polêmicos, né? E a questão da saída do Zelensky. O Putin já falou que ele não reconhece o Zelensky enquanto presidente porque não rolaram eleições na Ucrânia. E aí o Putin vai aceitar negociar com o Zelensky? E, por exemplo, a questão da do país. Como que vai ser feito? E a participação da Ucrânia na OTAN? O Putin fala que é ridículo a participação, né? Que isso não poderia acontecer e que ele, para ter algum tipo de acordo de paz, a Ucrânia tem que adotar uma posição de neutralidade. O Trump, por exemplo, já falou no passado que a expansão da OTAN com Ucrânia, com Moldávia, com Geórgia, era uma coisa impensável no seu governo, visto que ele sabia que isso provocaria os russos. Será que ele mudou de ideia? Será que agora ele apoia a Ucrânia? Tudo isso é coisa que o Mike Pompeo não colocou no seu artigo. Eu, particularmente, galera, desconfio que o Trump, ele não vai de novo, né? Faz parte do seu cronograma de governo. America First. Primeiro pensar nos interesses americanos. E você, galera, acha que o Zelensky está torcendo mais para Kamala Harris ou para o Trump, hein? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.